Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu licença do cargo de deputado federal para viver nos Estados Unidos e tentar obter apoio internacional para o seu pai e seu grupo político contra o que chamou de perseguição à família Bolsonaro. A medida, criticada no cenário político nacional, veio após um frustrado ato convocado pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana, no Rio de Janeiro, que teve um público abaixo do esperado e parece não ter servido para ampliar a pressão sobre o Centrão pela votação de um projeto de anistia dos condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro. Confira no Linha Política de hoje com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Linha Política número 52. É hora de voltarmos a falar sobre o bolsonarismo e as últimas atitudes, principalmente aquelas diretamente ligadas ao clã Bolsonaro. Professor, a semana foi marcada por uma atitude de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele está deixando o cargo de deputado federal para se mudar de Malaicuia para os Estados Unidos de Donald Trump. Algumas pessoas começaram a questionar, mas isso é uma medida aleatória? É uma ação destemperada? Ou tem algo planejado, ou pelo menos a gente está farejando que tem algo planejado, de repente, aí como um futuro destino do pai Bolsonaro? Eu acho que essas atitudes do Eduardo é uma preparação da sentença. Eles perceberam, a família, o clã, percebeu que lá no Rio de Janeiro, 14 mil pessoas, 15 mil pessoas, o que eles imaginavam ter 1 milhão de pessoas para pressionar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelo menos fazer um movimento popular para pressionar, né, o Supremo Tribunal Federal, não deu certo. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. O Bolsonaro está aceitando essa situação porque ele acha que ele vai ser condenado. Então, eu acho que a saída do Eduardo para os Estados Unidos é fomentar essa pressão, ele está falando para a turma dele, que ele está indo aos Estados Unidos em busca de ajuda do governo americano, da pressão do governo americano. Mas eu acho que tudo isso já é um plano diante da situação de julgamento do pai. O bolsonarismo está perdendo a sua força, né? A presença do Tarcísio lá ofendendo o governo, né? Criticando o governo, quer dizer, está mostrando que eles estão se articulando justamente para uma campanha de 26, que não é o pai, né? Que não é o pai o presidente, e talvez o candidato seja o Tarcísio. É isso que eu estou entendendo mais ou menos, né? Agora, essa atitude do Eduardo é uma atitude assim que também está criando problemas dentro do próprio bloco do Bolsonaro, porque isso está, de uma certa forma, afastando a população das ideias do Bolsonaro, porque que história é essa de pedir socorro para outros países, né? Nós levamos tantos anos para nos libertar dessa dependência dos Estados Unidos, agora eles estão querendo achar que os Estados Unidos é o rei do pedaço, sei lá, aquelas coisas de antigamente, né? De Coca-Cola, de rock and roll. Isso não existe mais, né? O Brasil saiu dessa situação, hoje é um país independente, respeitado. Então eu acho que tudo isso, na verdade, é para segurar a militância
diante do resultado, né, do Supremo Tribunal Federal. Você viu que o Supremo Tribunal Federal cada vez está se tornando mais forte, e eles, com essas políticas mesquinhas, estão transformando exatamente numa resistência ao Supremo Tribunal Federal. E a sociedade está percebendo isso, né? Então eu acho que eles preparando, né, essa questão de vítima, de ser vitimado, de ser perseguido, mas eu acho que isso aí parece que não está surtindo efeito. Essa é a minha opinião. Os bolsonaristas têm se encontrado, né? A família Bolsonaro tem se encontrado aí nas últimas semanas, nos últimos meses, com alguns políticos dos Estados Unidos, nomes da política americana, numa tentativa aí de ganhar apoio para conseguir algumas sanções contra nomes do próprio STF, claro, maior destaque para Alexandre de Moraes, além do próprio presidente Lula, né, conseguir algumas sanções contra o presidente Lula, mas parece que num universo paralelo, onde parece que o Brasil, como o senhor citou, né, essa coisa do imperialismo americano, é como se o Brasil vivesse sob tutela legal, tutela judiciária norte-americana, né, parece que, no caso Eduardo, ele vive... São ações de alguém que parece viver numa outra realidade. O próprio Eduardo Bolsonaro, professor, ele chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais para falar aos seus eleitores, né, para falar aos seus seguidores, que essa medida de ir embora para os Estados Unidos seria pautada aí numa possível prisão ou apreensão do seu passaporte. Mas a gente lembra que o nome de Eduardo Bolsonaro não está entre os denunciados pela PGR naquele grupo, né, no grupo extenso de participantes da possibilidade, né, daquelas ações por golpe realizadas no final de 2022. Então, o nome de Eduardo Bolsonaro em si, hoje, não está entre os denunciados. Então, isso chama ainda mais atenção, porque chegar e ir para os Estados Unidos utilizando essa narrativa de que corre o risco de prisão ou alguma outra coisa, sendo que ele mesmo não está no foco. Parece até mesmo daquela ideia de criar esse tipo de discurso, e há ainda um público que vai o seguir, vai receber esse tipo de apelo de Eduardo, já pensando em Jair, porque é um público muito mais do entretenimento político do que qualquer outra coisa, né? E aí a gente chama a atenção quando ele fala, né, o próprio Bolsonaro falou no passado, eles falam sobre isso, sobre essa questão de o país viver aí numa possibilidade de ditadura, né? Lembrando que no último final de semana, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, realizou um evento a céu aberto, né, em Copacabana, reunindo seus seguidores, seus eleitores, para falar contrário ao STF, ao governo federal, a buscar apoio por uma anistia. Você imagina que ditadura seria essa, né? O país vivendo uma ditadura que deixa uma oposição realizar um evento deste porte. Só que, como o senhor estava citando, agora falando sobre o evento de Copacabana, ele ficou muito aquém do que Jair Bolsonaro esperava, né, professor? O número... Até houve uma discórdia com relação aos números apresentados no último final de semana com relação à quantidade de pessoas presentes, mas de qualquer forma ele ficou muito distante daquilo que o Bolsonaro esperava perto de outras manifestações, né? O fiasco do Rio de Janeiro, eu acho que, como você colocou no começo, né, talvez isso seja uma outra forma, o plano deles, né? Como não deu certo, agora vai o Eduardo lá para os Estados Unidos, diz que vai agora usar os órgãos americanos para verificar a fortuna dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, o que tem que ver uma coisa com outra, né? Essa gente, se ficou rico, não ficou agora, já veio rico para o Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão, na verdade, eles estão sentindo exatamente o discurso deles está perdendo o sentido, né? Que a sociedade está começando a enxergar que não é nada daquilo.
Por exemplo, o Eduardo, como você falou, ele não tem risco nenhum, ele não existe nada contra ele. Que pegar passaporte dele para quê? Ele está querendo se valorizar, né? Quer dizer, querendo se mostrar que ele também é importante em toda essa trama. Mas eu não sei, parece que é uma coisa sem sentido. Agora, por exemplo, vasculhar a vida dos ministros do Tribunal Federal para saber qual a fortuna deles. O que isso tem a ver? A verdade, eles querem, de uma certa forma, menosprezar, né? Tirar o poder do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quer mostrar que o Supremo Tribunal Federal não é o tribunal que deve julgar Bolsonaro, essas coisas todas. Eles estão percebendo também que nos Estados Unidos o Trump está tomando invertidas da Suprema Corte. E o Trump tem um monte de gente lá, tem um monte de ministros lá que são indicados pelo Partido Republicano, indicado pelo Bush, inclusive indicado por ele. Quer dizer, ele está tomando uma invertida. Então, a própria repercussão na Câmara dos Deputados foi negativa. Como é que um deputado abre mão do seu cargo para tratar de assuntos particulares? Porque ele está tratando de assuntos particulares, não são assuntos políticos. Ele está tratando da imagem do pai dele, que não é político. Ele está inelegível. Então, houve também uma repercussão muito negativa na Câmara dos Deputados. E eles perceberam claramente que aquela história da anistia, votação da anistia, caiu no vazio. Quer dizer, ninguém está a fim de colocar em pauta, em discussão, uma questão que a sociedade inteirinha já percebeu, viu, assistiu, que foi aquele fato de invasão dos três poderes, que não foi um passeio no parque, né? Um passeio no domingo no parque. Aquilo foi uma ação extremamente violenta, incitadas por eles. Então, eles estão tentando manter essa chama, porque eles percebem claramente que o mito Bolsonaro não é mais aquele que eles imaginavam. E também pelo crescimento do Tarcísio, né? A pesquisa recente agora dá uma demonstração de que o Tarcísio tem uma boa aceitação no estado de São Paulo, que poderia ser um bom candidato da direita. Ele diz que não é candidato. Há agora uma campanha para tirá-lo do republicano, para transferi-lo para o Partido Liberal, né, o Partido do Bolsonaro. O Malafaia está fazendo críticas pesadíssimas contra o presidente do republicano, que é o pastor Marcos Pereira, da Igreja Universal, né? Então, eu acho que aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, que o povo ia sair na rua gritando mito, achando que o Supremo Tribunal Federal ia fazer uma injustiça, não vai acontecer nada disso. Vai ser um processo normal e ele vai ser condenado. Não tem como não fazer isso, né? Tem brasileiro pedindo asilo no exterior, o exterior não está aceitando. Então, foi tudo uma manifestação muito mal planejada, muito mal orientada e com um erro de avaliação brutal. Ou seja, não ia nada dar certo do que eles imaginavam com o 8 de janeiro. E deu no que deu. E vai dar no que dá. Né? Pois é. É isso aí. Inclusive, como o senhor estava citando, né, essa campanha pró-anistia era o grande, vamos dizer, o chamariz para a manifestação do último final de semana. E, de acordo com a imprensa, ele caiu de uma forma contrária, né? A ideia era fazer certa pressão a partir do Centrão por um apoio a essa anistia. Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, chegou a citar na última semana que voltou a dizer que tinha votos já para garantir a votação pró-anistia, mas a imprensa destacou que o evento do último final de semana surtiu efeito contrário e que pelo menos, de fato, 3 partidos em que Bolsonaro apostava obter apoio já teriam assinalado aí que não entendem nenhuma pressão, que não entendem, como o senhor diz, aí, um apelo pró-anistia. Então, até por isso, a fuga de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, fuga é lógico, a gente está fazendo aqui uma analogia porque saiu do dia para a noite, né? Ou falou que sairia do dia para a noite.
caiu mais como um resultado negativo da manifestação, ou melhor dizendo, da falta de manifestação, porque o número de manifestantes ficou bem aquém do que era esperado. E só para citar, né, nos Estados Unidos de hoje, muita gente acredita que Eduardo Bolsonaro, ele fala como se tivesse uma proximidade a Trump, mas Trump acho que está de olho em muitas outras coisas. Fora dos Estados Unidos, o foco dele está lá pro lado da Europa, claro, né? Tá de olho no hoje parceiro Putin. Não vai, pelo menos não me parece ser alguém que vai perder hoje os cabelos, ou pelo menos arrancar fio de cabelo por crise de Bolsonaro, né? Então a gente entrou com um pedido de medidas cautelares ao Supremo Tribunal Federal em relação a Jair Bolsonaro, porque eu acho, essa é uma opinião, que ele tem dado todos os indícios que pode estar preparando um plano de fuga, né? Porque a campanha que eles estão fazendo no exterior é uma campanha que não reconhece legitimidade das instituições brasileiras, do Supremo Tribunal Federal. Esse palco que eles fizeram, isso é típico dessa época que eu falei para você, que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, né? Tudo girava em torno dos Estados Unidos. Imagina se ele tem proximidade com o Trump. Ele deve estar falando lá com o segundo, terceiro escalão, né? Deve ter alguém lá do grupo do Bolsonaro, do grupo do Trump, né? Que faça alguma ligação com ele. Mas não são membros do governo, são pessoas que trabalharam na campanha, que têm alguma ligação, têm algum acesso a alguns órgãos, né, americanos. E outra coisa, isso contrasta muito com o patriotismo. Que patriotismo é esse, pedir ajuda para um país estrangeiro? Pois é. Ora, nós não temos soberania, nós não somos uma pátria. O que é isso agora, ir pedir apoio para os Estados Unidos para resolver um problema da justiça brasileira? Será que ele não tem noção de soberania? Ele não tem noção de Constituição? Ele não tem noção de como os estados são organizados? Ou seja, é ridículo. Por isso que eles estão se esvaziando a cada momento, porque cada ato desses mostram efetivamente o despreparo dessa gente. Ou seja, eles não têm noção de nada, absolutamente nada, politicamente nada. Eles querem tomar o poder tomar o poder por tomar o poder, né? E eu acho que aí que eles estão perdendo o seu ritmo, né, que eles tinham antes de político, que eles estavam imaginando que o Bolsonaro ia ter, a própria Michelle também, né, que não tem uma pessoa que não tem preparo nenhum. Imagine ser candidata a vice-presidente da República. Ou seja, é coisa assim de grupelho de gente que conversa entre si só, que desconhece o mundo, não tem cultura política, não tem visão de mundo. Eles acham que são donos do poder e podem fazer o que eles querem, né? E viram que não fizeram, e não tem capacidade para fazer isso. Você acha que o Trump está preocupado com o Brasil? E outra coisa, o Trump está sendo, a popularidade dele está caindo, a Suprema Corte está anulando todos os atos dele. Essa coisa do Bolsonaro, hoje mesmo estava pensando sobre isso. Me lembra muito bem, né, o Bolsonaro e Trump, me lembra muito bem o Collor. Você estava nascendo nessa época, né? O Collor saiu atrás dos Marajás, demitiu um monte de funcionário público, que depois todos voltaram porque foi irregular a demissão. Como lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte mandou retornar todos os funcionários que o Trump mandou embora. Quer dizer, é só arruaça, é só coisa de gente que não tem cultura, não tem, sei lá, não tem o que fazer na vida. É isso que é verdade. Não tem o que fazer, ficam criando esses tipos de problema para o país, para nós brasileiros, colocando o país numa situação vexatória.
porque o que eles colocam o Brasil numa situação que todo mundo está rindo do Brasil, né? Pois é. Por falar em situação vexatória, para a gente poder encerrar aqui, será que o Brasil vai conseguir ir para frente, professor, depois da desistência de Gustavo Lima? O cantor não é mais candidato? Pois é. Essa é outra coisa, que a direita está complicada, né? Pois é. Porque quem vai ser o candidato da direita? E outra coisa, o Tarcísio não é isso tudo que o pessoal está imaginando. Ele não está fazendo um governo de São Paulo adequado. Existem muitas críticas a respeito das suas ações, críticas a respeito da segurança pública, que é o tendão de Aquiles dele, né? A situação da segurança pública em São Paulo é terrível, ainda mais agora estão dizendo que o candidato a governador de São Paulo, se ele sair presidente, é o Derrite. Imagine que coisa absurda. A gente está aqui para pedir, para lutar, para mostrar que nós todos estamos juntos, para exigir a anistia daqueles inocentes que receberam penas desarrazoadas. A gente está aqui em homenagem ao Crezão. A gente está aqui pela família dele, porque o Crezão não pode ter ido em vão. A gente está aqui pela Débora. A gente está aqui pelo Ezequiel. A gente está aqui para fazer a diferença. O que eles fizeram? Usaram batom? Num país onde todo dia a gente assiste traficantes indo para a rua, onde os caras que assaltaram o Brasil, os caras que assaltaram a Petrobras, voltaram para a cena do crime, voltaram para a política, foram reabilitados. Está certo isso? Então, Tarcísio também está começando a meter os pés pelas mãos e vai começar a aparecer aí as coisas erradas que ele está fazendo no governo, né? Ele recebeu um governo bem arrumado, isso diga-se de passagem. Pode falar tudo do Dória, mas o Dória deixou São Paulo arrumado, deixou São Paulo com a situação financeira organizada, deixou com políticas públicas corretas. E isso em meio à pandemia, né? Hein? E isso em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Quer dizer, foi ele que, na verdade, salvou, né, muitas vidas. Foi o Dória que salvou. Na verdade, foi o Dória. Porque se dependesse do Bolsonaro, não teria nem vacina. Eu acho que tudo isso, esse aparecimento agora do Tarcísio, eu acho que também é muito prematuro, né? Porque, na verdade, é muito cedo, porque em São Paulo ele está governando praticamente há 2 anos só. E essas coisas não aparecem nos 2 primeiros anos, né? Aparece depois que ele sai. Mas você vê a venda da Sabesp foi uma coisa vergonhosa, Aquilo foi uma coisa vergonhosa. O cara, ele privatizou a Sabesp, no dia seguinte privatizou com a ação menos valor, no dia seguinte a empresa ganhou R$1 bilhão. Quer dizer, foi uma coisa carta marcada, né? Então a gente percebe claramente que o Tarcísio não é tudo isso que o povo acha que ele é, principalmente o povo de São Paulo, né? Por outro lado, o agronegócio, o Lula tem feito o que eles têm pedido. Eles não podem reclamar do governo Lula a respeito de safra, a respeito de recursos para safras. Ou seja, o governo está atendendo, né, o pleito do agronegócio. Então, infelizmente, vamos discutir, Francisco, e a gente vai cair sempre naquela mesma conversa, né? Uma sociedade que não evolui politicamente, uma sociedade que não se interessa, não procura saber, não procura ler, não procura de uma forma se desenvolver politicamente e deixa as coisas assim correndo solta, né? Enfim, tudo isso é extremamente desagradável para nós que já vivemos um pouco, já temos um pouco de experiência, já vimos governos anteriores e deu no que deu, né? Então, eu acho que
a gente vai ter muitas surpresas por aí. Eu acho que o Lula está fazendo de tudo para ser o candidato. Mas eu tenho a impressão, e eu acho que isso pode ser um assunto que a gente possa discutir num outro encontro, que eu acho que essa política do Lula de dissociar o controle fiscal da política monetária vai ter um desencontro em 2026. Então, o Banco Central aumentou ontem a taxa, né? A taxa Selic, ou seja, tudo aquilo que a taxa Selic poderia trazer para acertar a economia, diminuir a inflação, isso tudo vai reverter em 26. Então, eu acho que nós estamos numa situação extremamente crítica, na minha opinião. Veja você, depois da Constituição, nós tivemos um presidente que renunciou, tivemos uma presidente que teve impeachment, tivemos um ex-presidente que foi preso, tivemos um ex-presidente que tornou-se inelegível. Ou seja, nós estamos num momento extremamente crítico politicamente. E a sociedade não está pensando nisso. A sociedade não está refletindo sobre isso. Nós não temos gente para tomar conta desse país. Veja bem o que está acontecendo, né? Do processo de redemocratização para cá, né, o último governo organizado foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque o governo do Sarney também foi um desastre. Então, nesse período de pós-democratização, quase 30 e tantos anos, nós não temos um governo estável, um governo em que não é nem política estável, mas presidentes estáveis, presidentes que tenham algo a dizer, algo a deixar para a história do país e para melhorar o bem-estar da sociedade, né? A situação do Brasil é muito complicada. A sociedade não está tomando consciência dessa situação ainda. Não sei quando vai tomar. Ou se esse quadro que nós estamos imaginando agora piorar e a sociedade talvez tome um chacoalhão e abra os olhos, né, para um país melhor, de uma melhor representatividade. E não ficar com essas brincadeiras de ir para os Estados Unidos, de pressionar os Estados Unidos, a pressionar o Brasil, a ter um cantor como candidato a presidente da República. O que é isto? Né? É uma brincadeira de muito mau gosto. E isso não vai dar bem. Muito bem. É isso aí. A gente vai estar aqui para poder acompanhar tudo isso, né, professor? Tem muita coisa ainda até 2026. Esse ano de 2025 vai trazer muitas idas e voltas, inclusive de alguns nomes da política ainda não citados ou citados de en passant aqui no Linha Política. Professor, muito obrigado por mais um programa, viu? Imagine, Francisco, um abraço a você e um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 52 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do canal Metrópolis e do UOL. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezio Henrique.